Hoje, Cacau Menezes não está aqui comigo no estúdio, mas deixou uma entrevista muito bacana que fez com o gigante da comunicação catarinense, o querido amigo e grande jornalista Moacir Pereira, 60 anos de história. Fala, Cacau! Eu me lembro que ali estava o Adolfo. O rapaziada tá tudo ali. Adolfo e a turma dele. Lá, Bonzão. Adolfo, o Mosquito, eram 7. A esquerda festiva. 7 estudantes. Eu estou num lugar que eu sempre quis, não para usar, mas para visitar. Sala do Governador, Palácio Cruz de Souza, Praça 15 de Novembro. Chegada do embaixador em Florianópolis para ser recebido pelo governador, começava na rua, parava a cidade e era uma festa. Sem dúvida, não só nesse momento, mas também autoridades nacionais ou internacionais que chegavam aqui também recebiam a mesma homenagem. E igualmente, logo após a instalação dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Os deputados saíam de lá, mesa diretora, e vinham visitar o governador. E aqui eles eram recebidos exatamente pela tropa da Polícia Militar formada e a banda fazendo homenagens. E nós, adolescentes, jovens, ficávamos por aqui porque era moda se reunir no centro da cidade, não tinha mais para onde ir. E ali desciam as meninas do Colégio Coração de Jesus, com aquela sainha, dia de vento sul lotava. Os paqueradores ficavam encostados Aqui na frente do palácio. Aqui embaixo, no muro. E elas faziam o rodopio. E vocês, fofoqueiros, para pegar as notícias, iam para o Ponto Chique. Verdade. No Senadinho, cafezinho. E no carnaval, o que acontecia? Nos concentrávamos nessa região, porque tínhamos desfiles das escolas de samba, que eram poucas, era apenas a Copa Lode e Protegida da Princesa, e as grandes sociedades, Granadeiro e Tenente do Diabo. E aí, os carros, chamados carros de mutação. A nova geração não sabe o que é isso. Os carros que abriam e tinham várias seções que subiam. Houve um carro que era o navio do Tenente do Diabo. A menina subiu no navio e aqui foi recebida, aqui mesmo, nesse local, pelo governador Jorge Lacerda, histórica também. Mas além da festa para receber os internacionais e os embaixadores, esse local onde estamos ficou marcado nacionalmente também. Foi pela Novembrada, dia 30 de novembro... De 1979. De 1979. Cacau, é o seguinte, tem muita coisa para ser contada a respeito da Novembrada. Primeiro o seguinte, o convite ao Figueiredo, o presidente Figueiredo, é para que ele viesse aqui anunciar essa usina siderúrgica catarinense, que era a grande reivindicação do Estado. E nos dias que antecederam, ele cometeu vários equívocos. Primeiro mandou uma placa para ser colocada aqui debaixo da figueira, e foi colocada, homenageando os catarinenses em nome de Floriano Peixoto, uma figura que é desprezada pelos catarinenses, tem o nome da cidade, em função do famoso episódio da Revolução Federalista, Anhatumirim, onde foram assassinados, segundo Oswaldo Cabral, 185 pessoas aqui de Florianópolis principalmente. E, além disso, na semana que ele viajou para cá, ele anunciou que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. E finalmente prepararam uma grande recepção. Bom, houve a manifestação dos estudantes, ele fez o gesto que foi mal interpretado, e aí não se conteve com isso, desceu para brigar com os estudantes e depois ainda insistiu novamente e foi lá tomar o cafezinho, que ele fazia sempre na cidade, tomar um cafezinho no Ponto Chique. Nova manifestação. Mas o que causou, na minha leitura, o episódio mais grave de repercussão nacional e até internacional, na Novembrada, foi a prisão dos estudantes. Moacir, Antônio Carlos Conde Reis, Jorge Bornaus e quem mais sentou aqui? Esperidião Amin, Ivo Silveira, Celso Ramos, todos eles passaram por essa sala aqui. Essa aqui é a sala do governador Cacau. Aqui a história de Santa Catarina está para ser contada na minha leitura, entendeu? Foram reuniões importantes. Aqui era mais reservado. E aqui tem um quadro maravilhoso do Ercílio Luz. Esse quadro é do grande artista Gutmann Bicho. Gutmann Bicho é uma figura extraordinária que trouxe uma grande contribuição para Santa Catarina, entre outras, de governadores, Ineu Bornaus e o Ercílio Luz, e também, Cacau, aquele quadro maravilhoso que foi salvo do incêndio da Assembleia Legislativa, os Constituintes de 1891 de Santa Catarina, está lá na antessala de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. A presença do jornalista Moacir Pereira comigo aqui no Palácio Cruz de Souza, saindo da sala do governador. Obrigado. Aqui era a reunião da turma, cafezinho, exatamente. Cigarro. Era a antessala do gabinete do governador. Então, a presença do Moacir hoje aqui é para também fazer a minha homenagem e saber como é que ele está se sentindo. 60 anos de jornalismo, de profissão. Mito ou lenda? Nem mito nem lenda. Jornalista, repórter. 60 anos
15 dias sem atividade diária e já com uma eleição sem cobrir para a mídia tradicional, uma eleição até meio que diferente, né, Moacir? A gente sente um certo vazio, um certo vácuo, entendeu? Mas como eu tenho como propósito escrever mais livros sobre a memória de Santa Catarina, sobre personagens extraordinários de Santa Catarina, da história de Santa Catarina e fatos também relevantes, a atuação das empresas mais importantes da Catarina, dos empresários, dos líderes, na verdade, que transformaram esse estado nesse que é o melhor estado do Brasil para se viver, para se trabalhar, sem dúvida nenhuma. Eu estou então agora terminando o livro do Antônio Carlos Conde Reis. No mês de dezembro nós teremos aí comemorações do centenário de nascimento de Conde Reis. Foi o único político que se dedicou exclusivamente à vida pública. Ô Moacir, só um adendo, excelência. Antônio Carlos Conde Reis, nesse ambiente, você escrevendo no livro dele, você por um acaso sabe de uma história de um amigo do Conde Reis chamado Joel Ventura? Sim. É uma história pesada, eles não queriam que ele fosse recebido. E aí ele forçou e acabou sendo recebido. Mas essa história não vai constar do livro. Não. São histórias que ficam para a história, né? Não merecem essa publicação. E na imaginação de quem está vendo e não conhece. Claro. E também falou, não, é o seguinte, tem muita fofoca, muita lenda, né? Tem muita coisa que não é verdadeira. Por isso que eu perguntei se isso era verdade. Não. Confirmado por você, só não vai pro livro. Não, eu conheço a versão, mas não conheço o fato histórico, entendeu? Quer dizer, é verdade, não posso afirmar, seria irresponsabilidade de minha parte. Mas o Cacau, aqui nesta sala, tem falando sobre o Conde Reis, dois aspectos interessantes. Primeiro, nesta sala de reunião, participei várias vezes com entrevistas coletivas que ele dava no primeiro governo dele, quando ele foi nomeado pelo regime militar. E eu tive o prazer, e vou escrever isso no livro, estou escrevendo, dois momentos distintos. O Conde Reis nomeado pelo regime militar, foi um governo duro, pesado, firme, embora muito realizador. Governar é encurtar distâncias, era o slogan dele. E o segundo momento foi quando ele sucedeu Wilson Cranubim, está lembrado? Na década de 90, ele foi eleito como vice-governador do Cranubim. O Cranubim renunciou para ser candidato a senador da República, foi eleito senador, e o Conde Reis assumiu o governo. Ali, Cacau Menezes, eu conheci um outro político completamente diferente. E muitas vezes o doutor Conde Reis interrompia despachos com o secretário de Estado para atender jornalistas. Sobretudo comigo, aconteceu isso com muita frequência. Moacir Pereira, a morte do Zigueli. Do jornalista. Adolfo Zigueli, grande professor. Adolfo Zigueli, programa Vanguarda. Sem dúvida. E foi assessor de imprensa, secretário de comunicação. Foi o primeiro secretário de imprensa do Brasil, do Conde Reis. Ele foi velado aqui? Foi velado aqui, exatamente. Parou a cidade? Parou, porque ele era um jornalista extremamente respeitado. O programa dele era um programa de grande repercussão estadual. Moacir, 60 anos sem estar batendo ponto. Como é que tu está se sentindo? Eu nunca bati ponto na vida. Não, eu tenho que bater ponto entre parentes. Cacau, todo dia era uma preocupação. A partir das 4, 5 horas, depois de coletar informação, era sentar no computador e, antes na máquina de escrever, né? Agora no computador, ultimamente, né? Dos últimos 40 anos, e aí 30 anos. E aí, o compromisso de 6, 7, no máximo 8 horas, mandar coluna. Isso era uma preocupação que realmente ficava permanentemente na minha cabeça. Você é conhecido por ser aquele jornalista tradicional que usava uma canetinha e um bloquinho, não memorizava, anotava. Você é responsável por isso, sabe por quê? Porque eu participei de algumas reuniões ou entrevistas exclusivas, nós dois presentes, com determinados líderes comunitários, algum político, alguma figura da área cultural, e aí o cara falava, a fonte dava uma série de informações, eu não tinha caneta nem papel. O Cacau Menezes também não tinha caneta nem papel. Quando chegava no domingo, eu ia lá, o que ele falou mesmo? Eu tinha dificuldade de resgatar tudo. E o Cacau Menezes fazia uma coluna em cima daquele personagem, está entendendo? Se você tem uma memória privilegiada, eu não tenho a mesma memória, eu não guardo com essa facilidade. Então eu disse assim, vai ter uma solução. Comecei a usar o bloquinho. Agora eu estou vendo, a caneta você continua, né? A caneta e o bloquinho. Vai morrer assim. Eu não saio de casa sem lenço, carteira, caneta, bloquinho e celular. Sentiu falta de fazer a cobertura de uma eleição? Senti. Foi a primeira na sua vida? Foi a primeira na minha vida. Eu sou da época, Cacau. Urna aberta, resultado no ar. Era o voto impresso, né? Voto impresso, não, em cédula, na verdade, e a apuração era pessoal, ali no ginásio do SESC, principalmente. Então, era uma emoção permanente cada vez que se abria uma urna. Nós estamos aqui no Palácio Cruz de Souza, que tem uma história extraordinária para ser contada, né? Ele tem mais de 130 anos. E ali você viu a imagem do Ercílio Luz. No dia 20 de outubro,
vamos aí, está passando aí, registrando o centenário de morte de Ercílio Luz. Foi um dos grandes governadores de Santa Catarina. E assim, Cacau, e muita gente não conhece Ercílio Luz. Ele é conhecido pelo nome do clube, pela ponte, por várias homenagens que ele prestaram. Mas quem foi essa figura extraordinária, com essa visão que ele teve realmente internacional, muito pouca gente conhece. E pouca gente conhece, pior ainda, o Museu Cruz de Souza. Então, Moacir Pereira não é apenas um jornalista político. Eu adoro música, cinema, arte, pintura, escultura, literatura, livro. Moacir Pereira, você não é apenas o meu mestre, como foi Não. também o meu padrinho de casamento. Com muita honra. Você e o Beto Stodic, que eram os dois colunistas da cidade. Galera, esse cara aqui é eterno. De vez em quando ele vai estar conosco. Legal, Obrigado. Obrigado, olha aqui, o que eu digo para todo mundo. O pessoal pergunta, você já está completo, não precisa estudar mais. Não, eu continuo lendo muito, continuo estudando muito, continuo vendo muito cinema, ouvindo boa música sempre e continuo aprendendo muito com os colegas. Eu aprendi muito contigo, meu querido. Obrigado. Esteja certo disso, tá bom? Do Palácio Cruz e Souza, pela primeira vez, Cacau Menezes para o Balanço Geral. Aí, garoto. Não como governador, como gostaria, mas como apresentador de televisão, um cara que tem a responsabilidade de ter essas figuras como Moacir Pereira, Obrigado. de leitores Coração. todos os dias. Coração, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigadão. Valeu, rapaz. Obrigado, rapaz. Boa, Cacau, bela homenagem. Juntos aqui mais de 100 anos, hein, de jornalismo. Dois craques, sensacional. Moacir, você faz muita